Hoje no Espaço Urbano, como transformar uma residência em ponto comercial com muita classe. Veja ainda o quanto as obras de arte têm sido recurso cada vez mais presente na decoração. E por Lajeado, encontramos diversas construções que utilizam vidro espelhado. Saiba quais os benefícios e cuidados na hora de utilizá-lo. Agora, no Espaço Urbano. Residência vira ponto comercial. Estúdio fotográfico de Lajeado se instala em uma casa para receber os seus clientes e trabalhar na elaboração dos ensaios fotográficos e edição das fotos. Diversas adaptações do local para proporcionar maior conforto e ainda despertar a criatividade dos funcionários do estabelecimento. Confira na matéria. Todo o projeto foi elaborado com base no que é produzido pelo estúdio fotográfico. Afinal, um ponto comercial deve repassar a imagem da empresa, do serviço que oferece, suas características e diferenciais. Além disso, manter a integração com a natureza foi um dos objetivos. A casa está localizada em meio à mata, fator importante na hora de projetar o ambiente. Foi um desafio fazer alguma coisa que se identificasse com a linguagem e o tanto de arte que os guris colocam no trabalho deles também. Porque eu, digamos, como pesquisa, fui ver o que eles produziam como fotografia. E eu vejo que eles têm um olhar muito próprio e muito diferenciado. E por estar inserido dentro do que a gente chama aqui a Casa do Bosque, tentei trazer alguma coisa, uma referência como uma casa de montanha para cá. Então, se procurou usar um material, uma madeira de forma que se usa em obras, até para poder gerenciar um pouco a questão de custo, porque a ideia era trabalhar contrastes. Então, essa madeira de obra, madeira de forma, levemente beneficiada, depois com uma pintura, um tingimento e um acabamento um pouco mais refinado, em contraste com móveis de design. Sabe, alguns móveis clássicos, outros de design renomado internacionalmente, foram os diferenciais que a gente buscou para esse espaço aqui. Adaptar uma construção nem sempre é tarefa fácil, mas aqui os espaços eram amplos, o que facilitou a reorganização dos ambientes. Grande parte da construção foi aproveitada, como as paredes de tijolo à vista e janelas grandes, tudo para manter um estilo mais rústico. Quando a gente chegou aqui, os espaços, por essa casa ser um pouco mais antiga, já eram bastante amplos, né? A gente tirou partido do que seria a garagem da casa para fazer a parte técnica mesmo, funcional do estúdio de fotografia e fomos elencando outros ambientes para outras funções, como por exemplo, nós precisávamos de uma recepção, precisávamos de uma sala de edição, o pessoal queria ter um espaço agradável para receber os clientes, então a gente criou o que seria a sala do cafezinho. Os projetos, eles são norteados por um conceito, mas tem muito nisso que eu faço de inspiração, de tentar chegar no ponto certo para o cliente, de tentar entender a alma da coisa, aquilo para o qual eu estou sendo contratado para projetar, que atenda uma expectativa, e de preferência que supere ela. Então, aqui nós buscamos manter algumas características da casa, como deixando paredes em tijolo aparente, porém com uma pintura, para poder trabalhar toda essa quantidade de cor que nós usamos aqui. E tentar tirar partido também da paisagem, como pano de fundo, criar um lugar aconchegante para que as pessoas entrassem aqui e dissessem, puxa, é um novo conceito de um estudo de fotografia.
materiais utilizados foram decisivos na hora de tornar o estúdio diferenciado, mistura de móveis clássicos, rústicos e contemporâneos. Inicialmente, o projeto partiu de um material, que seria a madeira quase nada assim tratada, né? A madeira bem ao natural mesmo, para criar painéis onde a gente pudesse passar toda a parte de fiação e tudo mais e criar esse clima de casa de montanha. Em contrapartida, a gente precisava dar um ar contemporâneo também, e ele veio através de alguns móveis de design que a gente introduziu aqui no ambiente. Uns mais clássicos, para criar um impacto na sala de reuniões, outros mais contemporâneos. Antes, o estúdio ficava em um apartamento, o que já era diferente em relação aos demais serviços oferecidos no mercado fotográfico. Agora, a mistura de cores, materiais e principalmente a luminosidade do local são aspectos importantes na hora de trabalhar, despertam uma criatividade e maior rendimento. Vir para um ambiente como esse, onde tu tem janelas grandes, um ambiente todo colorido, sabe? Além de ter um espaço muito maior, com certeza mudou bastante nossa forma, inclusive, de trabalho. Se tornou um ambiente mais alegre, mais conversativo, tudo. Então mudou bastante coisa de um endereço para esse aqui. A gente sentiu uma diferença bem grande, bem grande. É outro clima para trabalhar, com certeza. Né? Tu vê que as pessoas têm, além da questão de espaço também, né? Que também influenciava bastante. Agora todo mundo tem o seu local, todo mundo tem o seu espaço para trabalhar bem mais adequado e com um ambiente assim mais diversificado de cor, de luminosidade, toda essa parte. Receber bem os clientes. Essa era a ideia. Mais do que isso, que eles percebessem a criatividade no espaço, reflexo do trabalho do estúdio, fugir do padrão comum em estabelecimentos comerciais. A gente também queria que as pessoas entrassem no nosso escritório e percebessem que não era apenas um escritório. Que elas, por exemplo, tu entrar num consultório de um médico, ou do dentista, ou de um fotógrafo e seria a mesma coisa. Não, elas teriam que entender que elas estão entrando num lugar diferente, né, e que realmente elas estavam com pessoas criativas, com pessoas que pensam com a mente mais aberta, né, e não aquela coisa formal que sempre tem feito com MDF. A gente não queria nada disso. A gente deixou bem claro para ela, a gente queria materiais alternativos, a gente queria cor, a gente queria coisas que as pessoas entrassem e tipo, nossa, eu nunca tinha visto isso aqui em projeto nenhum, sabe? Muito bem, depois do intervalo, obras de arte nos projetos de decoração são uma boa pedida. Estamos de volta. Inserir obras de arte nos projetos de decoração são uma boa pedida para enriquecer os ambientes de forma charmosa e elegante. E ainda, democratizar a arte. Elas inspiram, atraem olhares e deixam qualquer ambiente com status de sofisticado. As obras de arte têm sido um recurso cada vez mais presente na decoração. Marcos Ruschel e Fernando Schmitz foram até o ateliê da artista Desirê Hirtenkauf para te mostrar um pouco deste universo cultural. Espaços que unem o sofisticado e o simples. O uso de obras de arte nos mais diversos ambientes é cada vez mais comum. Obras de arte podem ser vistas como mercadorias com um valor financeiro, tal qual um imóvel, uma ação na bolsa de valores ou outro bem de valor. Muitos as adquirem como investimento, o que elas realmente podem ser, mas nem sempre sabem como utilizá-las ou como mantê-las.
Adquirir obras de arte apenas para preencher espaços dentro de casa, sem ter informações sobre as mesmas, pode resultar em um empobrecimento do ambiente. É uma pena ver que muitas vezes as pessoas investem muito em materiais de acabamento, em tecidos, revestimentos e não têm o mesmo cuidado de escolher as obras de arte. Elas são uma expressão cultural que está ao alcance de todos. Quando se fala em obras de arte e decoração, são diversas as referências como, por exemplo, pinturas, gravuras, fotografias, esculturas e instalações. Para os que imaginam que o custo inviabiliza o uso de obras de arte, a boa notícia é que há artistas novos e talentosos com peças a preços acessíveis e que prometem valorizar qualquer cômodo da casa. A obra, independente disso, do espaço, ela tem que bater com quem olha, com quem se apropria da obra, com quem vai completar a obra com seu olhar. Então, eu acho que aquece o lugar, que dá alma ao lugar, e eu acho que não tem que ter tanto essa preocupação da combinação, né, da obra combinando com o sofá ou da mesma cor. Acho que não é essa a proposta, mas porque ela vale por si só. Assim como um bom projeto também vale por si só e vai valorizar, um valoriza o outro, acho que é isso, são complementos. Um dos quesitos importantes e que deve ser levado em conta na hora da compra é a qualidade. Por que não optar por uma obra de arte se muitas vezes gastamos tanto com objetos produzidos em massa, sem valor cultural e que podem estragar em pouco tempo? Quando se decide comprar uma obra de arte, é preciso reavaliar a forma de pensar sobre o que significa caro e barato, sempre pensando a longo prazo. Eu vejo uma tendência, assim, então eu acho isso super bacana, assim, e acho que aqui a gente está começando a valorizar também essas questões, porque é diferente, sim, para mim, tu entrares numa casa em que tem apenas uma reprodução lá, uma coisa comprada assim, sem aquele amor, do que entrar numa casa que tenha alguma obra. Não precisa ser, nem sempre precisa ser obra original, né? Tu pode ter, impressões ali, tiragens diferentes para quem trabalha com isso, que eu acho que é bem... E acho que isso também hoje rola na internet, né? Existem espaços vendendo obras também de outros artistas. Acho que toda essa comunicação propicia que a coisa desponte também. Uma combinação que promete deixar os espaços mais interessantes, estimulando os sentidos e atiçando a curiosidade das pessoas. Segundo a artista Desiree Hirtenkauf, as obras incorporam personalidade ao ambiente. Acho que hoje existe uma gama, assim, um leque aberto. Porque, que nem eu te disse, tu pode, em alguns sites, comprar reproduções, né, que, vamos lá, tem tiragens. Hoje tem muita gente, por exemplo, que produz desenho vendendo só a impressão desse desenho, né? Ou então tem gente que está, por exemplo, colocando o desenho em objetos, né? Imprimindo isso em objetos, e daqui a pouco, é um jeito da pessoa ter uma obra dentro da sua casa, daqui a pouco numa caneca, pode ser. A seguir, te mostramos sobre vidro espelhado. Encontramos muito aqui na cidade de Lajeado. Vidro espelhado, material cada vez mais utilizado na fachada de grandes prédios. Aqui em Lajeado não poderia ser diferente. Encontramos diversas construções que utilizam esse material tão moderno. Vamos te mostrar quais os benefícios e cuidados na hora de utilizá-lo, na matéria de Ronaldo Hempel.
sick and tired and you wanna see a change, but you don't wanna change for me. Be so kind to explain what's on your mind. You're the riddle of the century. Durante o dia, o azul do céu colore fachadas, e no fim da tarde, os reflexos ganham tons avermelhados. Não é miragem, apenas um recurso que caiu no gosto de arquitetos que projetam edifícios comerciais e corporativos, o vidro espelhado. Nos prédios comerciais, nós utilizamos os vidros laminados, né? É todo ele estruturado geralmente em perfis de alumínio, né? Fazendo então uma composição entre alumínio e vidro, trazendo a permeabilidade visual tanto do exterior para o interior como do interior para o exterior, tentando fazer essa união entre interno e externo da edificação. Hoje o vidro ele é um elemento a princípio moderno, né? Ele realmente traz uma leveza a toda a estrutura do prédio. Ele traz a possibilidade da pessoa que está dentro do prédio querer ou não interagir mais ou menos com o exterior. Se nós fizermos uma parede de alvenaria, nós vamos ter isso definitivo. Com o vidro nós podemos colocar uma película, ou podemos colocar uma cortina, ou podemos deixar aberto. Vai ficar a opção da pessoa que está dentro da edificação escolher se ela quer mais integração com o exterior ou não. Para utilizar esses materiais, muito cuidado quanto à orientação solar. Quanto maior for a incidência do sol no vidro, maior será a temperatura dentro do ambiente, mais consumo de energia elétrica com o uso do ar-condicionado. É fundamental cuidarmos da orientação solar, né? Nós temos aqui no sul as fachadas que incidem mais o sol é o norte e o oeste, portanto, temos que projetar as fachadas sempre principalmente voltadas a leste e a sul, onde a incidência solar é menor. Por exemplo, o sul pega menos iluminação, o leste pega o sol da manhã, que pega o sol então que ele é ultravioleta, ele esteriliza. O norte pega o sol quase todo dia e o oeste pega o sol da tarde, que é infravermelho e esquenta muitas edificações. Por isso, não fizemos fachadas, ou procuramos não fazer fachadas voltadas a oeste e norte. Há também tecnologias que proporcionam conforto térmico, mesmo com a forte incidência solar. Além disso, possibilitam isolamento acústico. Hoje já existem vidros compostos que nós podemos então criar duas camadas de vidro intercaladas por uma camada de ar. Esses vidros compostos terão uma estrutura mais pesada de alumínio, mas terão uma proteção térmica acústica muito superior, por exemplo, a uma parede de alvenaria de tijolos. Hoje o material é mais comum em prédios comerciais, mas pode ser utilizado também em residências. Nesse caso, cuidados para manter a privacidade do ambiente. Colocando no residencial, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque quando é a ocupação noturna do prédio, nós vamos ter a luz que vai interna do prédio, e aí sim vai poder mostrar o que está acontecendo dentro do prédio para fora. Não é essa a intenção, mas também se usa. Então se usa numa escala maior em prédios comerciais, mas em residenciais também. Mas a pessoa que vai ocupar o espaço residencial vai poder optar ou tomar o cuidado de criar uma película mais escura ou colocar alguma cortina, e vai então no momento que ele quer mais privacidade, fecha. Quando quer interagir mais com o ambiente externo, deixa aberto e tira, vamos dizer, proveito dessa versatilidade do vidro. Seja comercial ou residencial, fachadas com vidro espelhado dão um toque futurista às construções, causam impacto no cenário urbano e ainda possibilitam uma paisagem para o ambiente interno diferenciada. Isso aí, muito bonito, moderno.
Bom, o Espaço Urbano dessa sexta-feira fica por aqui. Se você perdeu algo, por favor, não deixe de conferir na nossa reprise aqui na TV Univates. Ou também, você já sabe que pode acessar o nosso canal no YouTube/TV Univates. Um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem.